Graças a Deus, que Deus abençoe a vida do Senhor e também da senhora, esse amigo pastor Paulo Lima. Estou aqui com mais um estudo de fé para o seu entendimento e desenvolvimento espiritual. Aqui no livro de Jeremias, capítulo 33, no versículo 3, veja o que a Bíblia diz, o que Deus ordena ao nosso favor, ao nosso respeito. E Deus, ele fala da seguinte maneira: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Pessoal, vamos fazer uma reflexão, uma análise de como estava Jeremias. Jeremias, ele estava preso, foi rejeitado pelo rei e também desacreditado por todo o povo, por toda a humanidade. Parecia humanamente que tudo estava perdido na vida dele. Mas é nesse ambiente, pessoal, que Deus aparece com uma palavra poderosa para ele. Como nós acabamos de ler: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Este versículo não é apenas um convite para a oração, mas é uma revelação de que Deus guarda segredos para aqueles que decidem buscá-lo com intensidade, com inteireza de coração. Eu vou mostrar para você 3 segredos que Deus revela àquele que clama, àquele que busca, àquele que ora. Primeiro, o segredo do clamor. Pessoal, clamor é oração com intensidade. Você rasga a sua alma, você busca a Deus com todo o seu fervor, com toda a sua fé. Não é apenas uma reza mecânica, um ritual vazio, não. É oração que nasce lá do fundo da sua alma, misturada com as suas lágrimas e também a sua fé. Lá no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 17, a Bíblia diz da seguinte forma, olha aí: os justos clamam, os justos, e o Senhor os ouve. Aleluia. Quem só ora apenas por um costume vive no natural. Mas aquele que clama com fé, com fervor, com a sua alma, pessoal, vive também no sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Clamor, pessoal, é você reconhecer a sua dependência total ao Espírito Santo, a Deus. Jeremias, ele não podia sair da prisão, mas ele podia, com toda certeza, abrir os seus lábios para clamar. Clamar é você admitir: eu não posso, isso é impossível, mas o Senhor pode, Deus pode todas as coisas, aleluia, porque Ele é o Deus do impossível. No livro de Salmos, capítulo 50, versículo 15, Deus, ele também fala por intermédio de Davi: invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei. Os céus só responde quem reconhece que precisa de socorro, que precisa de um milagre. Outra coisa, o clamor abre portas impossíveis na sua vida. Israel clamou no Egito e Deus levantou Moisés. Vamos ler o que diz a Bíblia
No livro de Êxodo, deixa eu ver aqui, Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Vamos ler aqui. Êxodo 3, no versículo de número 7. Olha o que diz a Bíblia. Êxodo 3, versículos de número 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, aleluia, e tenho ouvido também o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Outro exemplo, a Bíblia nos relata a história de uma mulher chamada Ana. Ela clamou no templo e Deus deu a ela um profeta chamado Samuel. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículos 10 e 11. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 1, versículos 10 e 11. Vamos ler o que a Bíblia diz neste versículo. Olha o que diz aqui. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, aleluia, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Outro exemplo, Paulo e Silas na prisão, eles clamaram, e a Bíblia diz que a prisão tremeu. Essa mensagem se encontra lá no livro de Atos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos 16. Versículos 25 e 26, né? Atos dos Apóstolos 16, versículos 25 e 26. Vamos ler? Atos, capítulo 16. Versículos 25 e 26. Olha o que diz aqui. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo abriram-se todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Muito bem, o clamor feito com fé, rasgando a sua alma, não muda somente a situação, mas muda também o ambiente de todo lugar. Vamos para a segunda parte. O segredo da resposta. Deus, ele responde apesar do ambiente. Jeremias estava preso, aleluia, mas Deus disse: responder-te-ei. As cadeias não limitam a voz de Deus.
Lá no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1, a Bíblia diz: a mão do Senhor não está encolhida, aleluia, para que não possa salvar. Não importa onde você esteja, se você clamar com fé, Deus vai responder o seu clamor, aleluia. Deus, Ele responde no tempo certo. A Bíblia nos relata também a história de Marta e Maria, que queriam cura, mas Jesus, Ele trouxe ressurreição na vida do irmão chamado Lázaro. Isso se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 39 ao 44, né? Evangelho de João, capítulo de número 11, vamos ler aqui. Vamos achar. João, capítulo 11, versículos 39 ao 44. Vamos ler. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse Jesus: não te hei dito, se tu creres, tu verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto em um lenço. E disse Jesus: desligai-o e deixai-o ir. O que nós aprendemos com isso? A resposta pode não ser imediata, mas ela será completa na sua vida. Em Abacuque capítulo 2, versículo 3, olha o que a Bíblia diz: a visão ainda está para se cumprir, se tardar, espera. O atraso humano é uma oportunidade para um milagre maior na sua vida, aleluia. Pessoal, Deus, Ele responde além do que você pede e além do que você pensa e também do que você imagina. No livro de Efésios capítulo 3, versículo 20, olha o que o apóstolo Paulo, ele menciona para mim e para você: Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia. Zedequias, ele queria vencer Nabucodonosor, mas Deus, ele planejava algo maior: restauração futura de uma nação toda. Você pede saída, Deus, ele prepara futuro. Você pede um pão, Deus, ele prepara um banquete na sua vida, aleluia. Terceira parte do segredo, o segredo da revelação de Deus na sua vida. Pessoal, Deus, ele revela coisas grandes. Aquele povo só via derrota, mas Deus já via cura, restauração e também alegria, aleluia. No livro de Jeremias capítulo 33, vamos voltar para Jeremias agora, capítulo 33, versículo 6 em diante. Deixa eu encontrar aqui. Jeremias
capítulo 33, versículos 6 ao 9. Vamos ler. Livro de Jeremias, no Antigo Testamento, né? Glória a Deus. Capítulo 33, versículos 6 ao 9. Glória a Deus. Jeremias 33, versículos 6 ao 9, diz assim: Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e manifestarei abundância de paz e de verdade. Removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e edificarei como também no princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim. Perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. Este lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Eita, Deus poderoso! Pessoal, o que é grande para nós, para Deus, é completamente natural. Lá no livro de Gênesis, capítulo 15, no versículo 5, Deus ele mostra a Abraão as estrelas dos céus. Ele disse: sai da tua tenda para fora e conta as estrelas se tu podes. Porque ele sabia, Abraão sabia, que ele não conseguiria contar as estrelas do céu, porque eram milhares, eram muitas. Eram promessas que os olhos humanos não poderiam contar. E são essas promessas que Deus está preparando para mim e para você. Aleluia! O que você vê como um deserto na sua vida, Deus já vê como jardim, como manancial de águas vivas. Sabe por quê? Deus revela na sua vida coisas ocultas. Lá no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 22, a Bíblia vai dizer que Deus revela o profundo e também o escondido. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículos 9 ao 10, a Bíblia diz que João, exilado em Pátimos, recebeu a revelação do Apocalipse. Vamos lá, vamos ler para você entender. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 e 10. Vamos ler. Apocalipse, capítulo 1, é o livro da revelação. Apocalipse, capítulo 1, versículos 9 ao 10. Glória a Deus. Abrindo aqui Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava em uma ilha chamada Pátimos,
por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Glória a Deus! Segredos de Deus não se encontram em uma superfície, mas se encontram no altar de uma oração sincera e de um coração sincero na presença de Deus. Quem busca só de vez em quando vê o óbvio. Agora, quem clama com fé vê também o oculto e o escondido, porque a revelação, ela traz também a esperança na sua vida. Jeremias preso, ele recebe promessas de futuro e paz. Em Jeremias 29, versículo 11, a Bíblia vai dizer para Jeremias, Deus ele falando: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus não revela para impressionar, mas ele te revela para te levantar. Uma revelação verdadeira não infla o ego, mas alimenta, eita Deus, alimenta a sua fé. Jeremias, ele estava preso, mas o céu estava aberto para ele. O rei Zedequias o calou, mas Deus disse: clama a mim. Quando o homem fecha a porta, ei, Deus abre o céu. Quando o rei nega audiência, o rei da glória te recebe. Quando a prisão tenta te limitar, aleluia, a revelação, ela também te liberta. O Deus que fala em meio às prisões ainda está dizendo hoje: clama, ei meu filho, clama, ei minha filha, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Talvez a sua prisão nos dias de hoje seja uma dívida, seja uma enfermidade, seja a maldita depressão, dependência de remédios, de calmantes, uma frieza espiritual. Ei, mas eu te digo, se você clamar, Deus vai responder e vai revelar segredos que vão mudar a sua vida. Gostou dessa mensagem, desse estudo? Então compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir, que você puder, e nos ajude a ganhar almas para o reino do Senhor, tá bom? De antemão, se inscreva agora, aperte aí o botão e se inscreva no meu canal do YouTube, siga nossas redes sociais também no Facebook, tá bom? E ative também no YouTube o sininho das notificações, tá bom? Forte abraço, muita paz, muita luz e até o próximo estudo, e que Deus vos abençoe de uma forma rica, poderosa e grandiosa, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e a paz.